A gente se preocupa demais nessa vida. A gente se preocupa demais com esse mundo. Preocupa com as possibilidades do que pode acontecer. E na real, a maioria das coisas, dessas preocupações, nem acontece nada, né? Nem acontece nada, 80%. No mínimo. No mínimo 80% dessas coisas que a gente fica pensando, que passam na nossa cabeça, que a gente tem medo de acontecer, nem acontece. O problema é que é difícil também a gente pensar, parar de se preocupar, porque algumas coisas vão acontecer, né? Só que vai ser coisas imprevisíveis, na maioria das vezes são coisas imprevisíveis. Acontece, não é aquilo que a gente estava esperando, mas acontece. Perrengue, problema, coisa que a gente não esperava e não queria que acontecesse, né? Obviamente. A minha avó paterna, que faleceu, vai fazer agora em março, faz 2 anos que ela se foi. Ela era uma pessoa muito preocupada, sabe? Muito preocupada mesmo. Essa era a principal característica da minha avó. Era ser muito preocupada. Preocupava com tudo. Ela... Sempre que ela me via, ela falava: meu filho, sempre que eu deito a cabeça no travesseiro, eu faço uma oração pra você. Oro pela sua irmã, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus primos, pelos seus tios, por todo mundo. Isso era uma coisa que ela sempre falava. Sempre falava. E demonstrava também. Assim, não só falava. Ela se abalava com tudo que acontecia. Pequenas coisas, assim. Pequenos problemas na cabeça dela viravam um turbilhão, sabe? Dava uma novela mesmo. E aí, ela se foi. E hoje ela é só memórias. Só uma foto em porta-retrato. Só memórias na nossa cabeça de quem gostava dela. Ela é uma prova de que a maior parte do que tá aqui na nossa cabeça, e que a preocupação, e que as questões não vale de nada. Não vale de nada. É só uma fuga. É só porque a gente simplesmente não consegue parar de pensar. A gente não consegue tirar essas preocupações da cabeça. A gente não consegue. Mas é tudo ideias, né? A vida, ela é ideia. Ela é uma ideia. Tudo que a gente tá vendo em volta da gente é ideia. Tudo que a gente tá passando, não tem nada de concreto nisso daqui, né? O que tem de concreto? O que a gente tem de realmente relevante e concreto na nossa vida? Nada, a gente não tem estabilidade de nada. A gente pensa que tá conquistando coisas, a gente pensa que tá indo por um caminho. A gente faz planos. Quer chegar em algum lugar. Chega lá na frente, muda de ideia, se decepciona, conquista alguma coisa achando que é aquilo que a gente queria. E será que era? Acho que nem, muitas vezes nem era. Nem era, a gente pensa que queria aquilo. A gente pensava que queria. Igual eu falei num outro vídeo uma vez. Você vai lá, você junta um dinheiro porque você quer comprar um carrão. Tem um carro que ele é o carro dos seus sonhos. Putz, nossa, como eu queria aquele carro. E aí depois de anos juntando dinheiro, abdicando um monte de coisa, você compra. Passa uma semana, você não vê graça nenhuma naquele carro mais. Ele já é normal. Uma semana ali que você pegou ele pra andar todo dia, era aquela empolgação ali, foi passando. E aí, às vezes você tem
um bolo de prestação pra pagar. Você não vê nem graça naquilo mais. E pra quê? Pra que eu fiz isso? Pra que eu mexi com isso? Pra que eu fui atrás de um negócio que eu efetivamente não precisava? Eu achava que eu precisava, achava que eu queria, mas não era nada disso. Não era nada disso. Era mais uma questão de ego, sei lá. Não de ego, mas de ilusão mesmo. Ilusão. Tá iludido em achar que a vida era isso. E tudo pegando essa questão de alguém que quer muito conquistar um carro, por exemplo. Parece que quando você pensa tanto naquilo, tudo começa a girar em volta daquilo. Aí você começa a observar todos os carros que passam na rua. Aquele carro que você queria, antes de você começar a desejar ele, você nem percebia que tinha aquele carro na cidade. Quando você começa a pesquisar sobre ele, ele começa a aparecer em todos os lados. Você tá o tempo todo pensando nele, no que você vai fazer com ele, qual viagem que você vai fazer. Só que aí você esquece. Você não ganha tão bem, então você compra o carro. Você não tem dinheiro nem pra pôr gasolina nele e viajar pro lugar que você queria viajar. E aí ele fica parado na sua garagem. Ou então você pega ele pra ir no supermercado e na farmácia resolver coisas pequenas que você nem precisava ter ele pra resolver essas coisas. Nossa, isso é comum demais, só que as pessoas não admitem. As pessoas, elas não admitem. Eu conheço pessoas, claro que é só o exemplo, a questão do carro, mas eu conheço pessoas que efetivamente passam por isso mesmo. De ter comprado carro e não consegue fazer mais nada. Tá lá a prestação pra pagar e o cara faz nada com aquilo lá. Ele fica andando ali, dando voltinha na cidade. Vai no supermercado que é perto da casa dele, ele podia ir andando, podia pegar aplicativo. Tinha várias outras formas menos custosas, de menos custo, pra fazer aquilo. Mas aí acaba que tá fazendo com o carro porque não tem outra opção. Não tem mais o que fazer com aquele carro. Que não sobra. Não sobra dinheiro pra fazer outra coisa. Manutenção alta, cara. Prestação cara. IPVA e tudo mais. E como é que a gente descobre que a gente tá numa ambição de algo que realmente vai dar certo? É difícil também saber, né? Saber isso. É complicado. Eu também quero algumas coisas que às vezes eu paro pra pensar e penso, será que é isso mesmo que eu quero? Vai valer a pena? Eu tô gastando com algo certo? É por isso também que eu meio que eu gosto tanto de ir em show, gosto de viajar. Eu gosto mesmo de viajar assim, porque a viagem ela vai ficar ali na memória, como qualquer outra coisa vai ficar na memória. O carro que você comprou, um dia ele vai ser sua memória também. Você vai passar ele pra frente uma hora, você não vai ter ele pro resto da vida. Aí você vai passar ele pra frente, você vai comprar outro. E vai ser uma memória do mesmo jeito que a viagem vai ser. Não tem muita diferença. A diferença é que a viagem você fez ali, aproveitou, pronto, acabou. Mas também não quero pôr prioridade na vida de ninguém, né? Cada um tem as suas. Cada um tem as suas prioridades. E é só cada um no seu mundo que vai entender qual é a prioridade e o porquê dela, né? Porque ela tem que ter um motivo também. Ela tem que ter um motivo. Mas é uma questão complexa. É uma questão bem complexa. É difícil de saber e ter certeza. Eu acho que essa certeza a gente não vai ter nunca. Essa certeza de que não é isso mesmo. Eu tô indo no caminho certo.
tô comprando aquilo, tô gastando com aquilo, porque é isso. Tá certo. Às vezes pode ser uma besteira minha também, né? Tô falando, mas pode ser besteira. Até pelo fato de que tudo vai ser uma memória. Tudo vai ser uma memória. Ou seja, preocupar tanto assim também, se tá fazendo a coisa certa ou não. Bobeira, né? Bobeira total. Em muitos momentos as coisas são mais simples que parecem. Só a corujinha ali, ó. A coruja. Acho que não dá pra ver. A corujinha ali. Ela tá olhando pra mim. É isso aí. A gente vai ter certeza de nada, não. É só se preocupar menos, viver um pouco mais. E eu preciso praticar isso. Pensar menos, viver mais e automatizar mais as coisas. Às vezes é só isso também, sabe? Às vezes é se preparar menos. É fazer e depois pensar por que fez. Não sendo uma pessoa inconsequente, né? Aí vai estar errado, completamente errado. Precisa ter um mínimo de embasamento para tudo que a gente vai fazer. Mas é uma questão do equilíbrio. Equilibrar. Vamos equilibrar as coisas. Não ser um eterno adolescente, inconsequente, que faz tudo sem pensar. Mas também não viver igual um... sei lá. Sem nenhum exemplo pra dar sobre isso, mas... planejar tudo também não dá certo, não. Isso aí. Vivendo e aprendendo.